Olá a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de registrar que é uma alegria estar aqui neste momento, podendo participar do 10º Seminário de Lazer. Gostaria de agradecer à equipe organizadora, em nome do professor Juliano Pimentel, que ao longo de mais de 20 anos tem se dedicado a pesquisas científicas, ao estudo do lazer no nosso país. E tem sido, inclusive, uma referência para muitos pesquisadores, muitos profissionais, internacionalmente, e isso nos leva a acreditar a importância do lazer para a formação e para a sociedade, principalmente neste momento de pandemia, no qual milhares de pessoas estão presas em suas casas, estão isoladas, e entre elas nós temos aí um público que deve ter um olhar, que nós devemos ter um olhar cuidadoso para ele, que é o idoso. Eu gostaria de iniciar a minha fala falando justamente sobre a dança enquanto uma opção de lazer para o idoso. Mas, como então profissionais da área da educação física podem, neste momento tão desafiador, trabalhar com práticas pedagógicas, com ferramentas que levem ou que possibilitem o idoso a praticar o movimento por meio da dança, lá na sua casa, ou no asilo, ou aonde ele estiver. Isso é possível? Essas são questões que vão nortear a minha fala ao longo deste debate. Diante disso, eu gostaria de apenas informar a vocês que o país está envelhecendo. E esta é uma realidade que não tem volta. Ou seja, em 2040, nós teremos aproximadamente cada 135, 100 crianças, 135 serão idosos. As pesquisas demográficas, o próprio IBGE, eles vêm apontando que a cada dia o país está envelhecendo e, infelizmente, as políticas públicas não estão preparadas para isso. Tá? E diante dessas questões, é emergencial que nós comecemos a pensar sobre o que vamos fazer enquanto profissionais de educação física para atender, enquanto profissionais da área do lazer, para atender essa demanda, de forma com que as pessoas passem a ter consciência. Então, eu gostaria também de apontar que aqui eu falo de um lazer que vá para a educação, que vai formar para o lazer. Daí, inclusive, eu quero reforçar um pouco a fala da professora Gisele, quando ela diz sobre a importância do lazer, né? Do lazer enquanto formação, enquanto educação, um lazer que eduque as pessoas ao longo da sua vida para terem consciência da importância do lazer para a sua qualidade de vida. E falo também um pouco sobre a fala da Cris, da importância de se conhecer historicamente o lazer na nossa vida. Gostaria de registrar também que, neste momento, eu não vou me prender a aportes teóricos, porque eu gostaria, né, de conduzir a minha fala aqui neste momento de maneira empírica, do cotidiano, da vida de vocês. Quero levá-los a refletir sobre a ação de vocês, mas de forma que vocês viajem no tempo e que vocês comecem a se perceber enquanto pessoas, mas se perceber enquanto pessoas que também irão envelhecer. Para isso, é importante que vocês façam um exercício. Eu peço a vocês que vocês fechem os olhos e que vocês, de fato, ao fechar os olhos, viajem na história de vida de vocês. Para que vocês comecem, então, a responder algumas perguntas que são fundamentais neste momento. Enquanto profissionais de educação física, será que eu estou preparado para trabalhar com este público? Como eu vou construir, se eu não estou, como eu vou construir práticas pedagógicas que possibilitem o envelhecimento, que possibilitem o idoso se perceber e possibilitem, ao longo, né, desse novo século, dessa nova realidade de vida, as pessoas começarem a entender a importância da atividade,
A importância, no caso da dança, como uma opção de lazer para a construção da sua vida no envelhecimento. Para que vocês possam, então, facilitar esse processo, eu vou contar um pouco desta trajetória, desta caminhada e desta atividade que, a meu ver, é fundamental, deste exercício, na verdade. Ao fechar os olhos, vocês comecem a pensar: quem são vocês? Como vocês foram sendo, como foi consolidada a vida de vocês, a história de vida de vocês? Falar sobre isso, para mim, é algo muito fácil. Confesso a vocês, porque desde criança eu tive uma vida muito feliz. Eu fui uma criança que eu pude brincar, correr, saltar, pular, dançar. Eu vivia soltando pipa, eu vivia jogando pé na lata, eu brincava, eu corria, eu dançava, eu fazia ginástica. Ao longo da minha infância, eu tive a felicidade de estar ao lado de duas avós maternas que me ensinaram a cozinhar, a bordar, a pintar, que me ensinaram a principalmente ter um olhar natural sobre o envelhecimento. Estar ao lado de pessoas idosas, para mim, era algo natural. Eu dormia com a minha avó, né? Eu dividia o quarto com a minha avó. E também, sempre que eu estava ao lado de qualquer pessoa, eu buscava aprender. Mesmo nas minhas brincadeiras, eu sempre estava envolvida com essas pessoas. O que me fez, então, de uma maneira bastante natural, conviver ao longo de toda a história de vida com essas pessoas. E o que me fez também perceber o quanto era significativo na minha formação desenvolver práticas que também contemplassem essas pessoas e que eu pudesse também ensinar essas pessoas a importância da atividade física, já que quando criança elas estiveram tão presentes em minha vida e também me ajudaram tanto. O quanto eu sou grata, isso foi algo que eu desenvolvi na minha vida, a gratidão dessas pessoas que me ensinaram e que me ensinam até hoje. Diante disto, e ao longo da minha formação, eu pude, então, ter a felicidade de trabalhar com a dança na terceira idade, eu pude trabalhar com jogos e brincadeiras, eu pude trabalhar com dança no SESC, hidroginástica em academias, tudo para este público, tá? Eu pude trabalhar com atividade física para o adulto e o idoso. Ao longo de toda essa formação, que são mais de 18 anos trabalhando com a prática mesmo, com o cotidiano, né? Com atividades que sempre envolveram este público. E que tipos de atividades são essas? Não eram só a dança, tá? Eram jogos, eram brincadeiras, eram atividades corporais, eram atividades de jogos, era de cultura, teatro, música, eram orientações, né, por meio de projetos multidisciplinar, por meio de palestras sobre a sexualidade, sobre a importância de conhecer, inclusive, essas questões de doenças no envelhecimento, sobre a questão de integração social, e isso me fez perceber que é fundamental que nós, enquanto profissionais da área, da educação física, ou da área da saúde, ou psicólogos, ou profissionais que estão aí o tempo todo envolvidos, né, com a área da saúde, eles nos fez perceber a importância de desenvolver práticas que realmente fizesse com que esses idosos começassem a se perceber. Então, esse é o primeiro ponto. Você, enquanto profissional, precisa se perceber e entender este outro. Aí eu trago 3 palavrinhas que para mim são chaves: empatia, né? Atitude, mudança de atitude, né? Então eu tenho que ter empatia, eu preciso conhecer esse idoso, né? O idoso, e mudança de atitude. Por que empatia? Porque para que eu trabalhe com este público, eu preciso aprender a gostar, a entender o outro, a compreender este outro. A partir disto, eu começo, então, a
traçar estratégias. Essas estratégias, elas têm que ser para eles, para que eles se vejam, para que eles sejam beneficiados, para que este público comece, então, a entender a importância do lazer, que muitas vezes eles foram banidos, que por ao longo da sua história de vida passaram mais tempo trabalhando do que vivendo, né? Então, de que forma que eu vou construir estratégias para que eles consigam, de fato, nesse momento de isolamento, se sentirem úteis, leves e felizes e que consigam se perceber corporalmente? Nesse caminho, eu gostaria de trazer a dança. Por quê? Porque a dança, ela é uma linguagem corporal, ela é movimento, ela possibilita o idoso sair da zona de conforto, da zona de mobilidade, que muitas vezes ele não consegue nem se mover. A maior parte dos idosos, eles estão sentados, parados ou acamados, ou na frente de uma televisão, ou em uma cama, sem fazer nenhuma atividade física. E isso tem levado a sérias doenças neste momento. Então, diante disso, a dança, ela pode sim fazer com que este idoso comece a se movimentar. Mas daí eu trago outra pergunta a vocês. Vocês sabem dançar? Ah, eu não sei, eu nunca dancei. Como que eu vou trabalhar com a dança no lazer? Imagina, eu não sei nada. É aí que eu volto ao cotidiano. Quando eu começo a me perceber e começo a entender o momento que eu já tive acesso, ou eu conheci meus avós, ou alguém já esteve presente no meu vizinho, ou se eu não tive, eu ainda tenho que perceber que eu vou ter uma pessoa idosa na minha vida. Mas como então que eu vou construir, né, este caminho de dança? A partir do quê? Do diálogo, a partir da aceitação de trabalhar com o idoso, mas a partir da percepção da história de vida dele. Então, eu vou dar um exemplo. Eu vou num asilo e eu começo a conhecer essas pessoas e conhecer, a sentar, a conversar, a rir, a brincar e escutar a história de vida dele. Provavelmente ali você vai entender que esse idoso, lá na sua juventude, ou ele dançava lá na fazenda, ou ele conhecia a irmã ou alguém que fazia parte de uma dança sertaneja, de um chamamé, de um forró, nos bailes. Esses bailes, eles aconteciam nas fazendas, nos encontros, nas casas, nos próprios salões sociais, né? Mas que agora ele não tem como participar. Ou até mesmo ele ia, mas hoje como que ele vai fazer isso? Se ele não pode nem sair de casa. E diante disso, você vai começar a coletar os dados, você vai começar a se estruturar e começar a perceber que você não precisa ser um bailarino, né? Você não precisa ser formado em dança para trabalhar com a dança, porque a dança é movimento, a dança é linguagem corporal, a dança é música, a dança é uma atividade física que você pode desenvolver por meios de técnicas que, na verdade, não precisa ser técnicas profissionais. Né? Eu posso desenvolver por meio da música, por meio de soltura corporal. Então, se eu tenho um cadeirante que está ali trabalhando, que está parado, sentado, mas se eu vou lá e trabalho um forrozinho, ou eu trabalho 2-2, e eu vou trabalhar a dança, só o braço, só a mão, só o movimento, daqui a pouco esse corpo começa a se soltar. E este momento vai proporcionar a essa pessoa uma leveza corporal. E ele vai começar a se soltar e vai começar a perceber o quanto que a dança pode trazer felicidade, prazer e lazer para ele, mesmo estando dentro de casa. E diante disto, como eu não posso falar muito, né? São só 20 minutos, eu queria propor a vocês que vocês pensassem em estratégias pedagógicas. Essas estratégias, elas podem ser construídas por meio de várias técnicas e de várias abordagens teóricas. Daí aqui eu quero retomar minha fala do início e dizer que, atualmente, eu não tenho me prendido a um único aporte teórico. Eu tenho utilizado muito a teoria de fundamentos de dados, que nos possibilita o olhar por vários estudiosos, vários pesquisadores, né? Essa teoria faz com que eu possa ter um olhar tanto histórico, né, tanto
contemporâneo, né? Tanto na história medieval, para entender lá a história, a construção da dança, lá no século XIX, quando ela começa a surgir nas danças de salões, né? No século XIX, em que a dança de salão é o grande clamor, e a dança atual, né? A dança contemporânea, mas também me possibilita a estudar vários autores que nos fazem entender esse universo hoje da tecnologia, né? Como o próprio Castel, né, que ele vai trazer lá a sociedade em redes, né, contexto social, a dinâmica dessa leitura, né, desse mundo atual, como trabalhar com essa dinâmica da tecnologia, né? O Pierre Levy, a cibercultura, né? A nova relação com o saber na educação, a aprendizagem coletiva na educação e na formação. Então, existem vários autores aí que hoje vêm e podem contribuir para a nossa análise e para a nossa abordagem teórica. E para isso eu também queria propor a vocês que vocês conhecessem um pouco sobre a pesquisa colaborativa da Ivani Ibiapina, que é algo que eu venho estudando e que é muito interessante, por quê? Porque ela possibilita a nossa linguagem, ela possibilita principalmente a gente trabalhar com equipes multidisciplinar, trabalhar com a intervenção lá no meio, lá na escola, lá na formação, lá no asilo, lá nos clubes, com várias equipes. Ela possibilita a gente estudar e também construir práticas coletivas que façam com que todas essas pessoas que estão envolvidas na área da saúde também estejam inseridas nessa proposta de trabalho. Diante disto, eu gostaria que vocês começassem a pensar em estratégias na perspectiva do quê? De responder essa necessidade. Vicentinho, Daniel Vicentinho é um pesquisador da nossa área, que eu admiro muito e quero registrar aqui, um aluno nosso da educação física, que hoje é um grande estudioso do envelhecimento, e recentemente, junto com vários autores, do OIOA 2020, eles fizeram uma pesquisa sobre a importância, né, de entender quais são os impactos da pandemia do Covid na vida desses idosos. E o que eles identificaram é que a grande possibilidade, né, de fazer com que eles saiam desse isolamento são por meio das atividades remotas, são por meio de vídeos, são por meio de aulas gravadas, porque a partir dessas ferramentas pedagógicas, esses idosos eles poderão pelo menos ter acesso à atividade física. Diante disto, eu gostaria então de relatar a experiência do meu projeto de vida e do meu trabalho do grupo Travessias. Esse grupo, ele faz com que você, esse grupo, ele, na verdade, ele é um grupo que existe há 4 anos e ele é um grupo que desenvolve atividades físicas, atividades corporais, atividades de danças para a comunidade. Ele é um grupo de ensino, pesquisa e extensão. Hoje nós temos mais de 13, 14 pessoas envolvidas, são todos acadêmicos, professores da área, professores de educação física, psicólogo, professores da área da saúde, professores da área das ciências humanas, mas que todos estão envolvidos e que gostam e que vieram no Grupo Travessias por serem apaixonados pela dança. Neste grupo, hoje existe um outro grupo que está fazendo uma pesquisa sobre o envelhecimento e que começou há 5 meses levar atividade física por meio de dança, né, por meio de vídeos aulas de forma remota para o Lar dos Idosos de Dourados. Durante esse período, nós identificamos que foi significativo a ida dessas aulas, né, porque a partir deste momento, esses idosos começaram a se comunicar, a assistir, a ver, inclusive começaram a ter um diálogo com o grupo Travessias, né, e para a formação desses alunos foi muito importante, porque eles começaram a ver e a entender a importância de levar o lazer para este público. Entretanto, recentemente, o Travessias, e daí eu, enquanto representante, está
começou a ir lá de forma presencial. Por quê? Porque eu comecei a perceber na análise dos vídeos que eles assistiam, mas eles tinham muita dificuldade de fazer a atividade, de levantar o braço, né, de se comunicar com o grupo e de dançar. Diante disso, eu comecei, então, uma vez por semana, a estar presente nesse lar. Confesso a vocês que esse não é um ambiente muito favorável, né? Eu estou há mais de 18 anos trabalhando com idoso, no CRAS, né, em projetos em que o idoso, ele vai, ele anda, ele caminha, ele vai, né? Tive a oportunidade de trabalhar em Barra do Garça, em Maringá, no SESC, no Sesumar, aqui em Dourados, em grandes clubes e associações, em que essa clientela, ela vai porque ela tem interesse. Mas, hoje, trabalhando no lar dos idosos, em que este idoso, ele é o abandono, ele é o desprezado, ele tem vários problemas sociais, ele não tem, a maioria chega ali andando, em 3 meses já estão acamados, né? É onde eles são abandonados e não tem ninguém por eles. Então é esse olhar que eu gostaria de despertar em vocês aqui, o olhar para o outro. Mas que outro é esse? O que eu, enquanto professor, posso fazer? E qual vai ser a diferença na vida dessas pessoas? Então, hoje eu percebo que já existe uma nova cultura ali. Pessoas que estão dançando, pessoas que querem dançar, pessoas que mesmo na limitação da cadeira de roda, elas já começam a se movimentar. Eu gostaria de desafiar vocês, profissionais da área de educação física, da área da saúde, a desenvolverem atividades que levassem alegria nesses ambientes e que vocês começassem a pensar que o lazer dançante, ele tem um significado muito, mas muito importante nesse momento, mas não só nesse momento, mas para as novas gerações e principalmente para o envelhecimento, para as pessoas que estão envelhecendo. Diante disso, eu gostaria então que no nosso encontro, na próxima terça-feira, nós pudéssemos dialogar sobre essas estratégias, nós pudéssemos pensar sobre ferramentas que fossem possíveis e que fossem concretizadas daqui para frente, na vida de vocês, na vida profissional de vocês. E eu desafio todos vocês a, nesses dias, refletirem sobre a potencialidade, sobre a capacidade, sobre o quanto vocês podem contribuir para o envelhecimento por meio da dança, ou por meio do movimento, ou da linguagem corporal, ou por meio das atividades que vocês foram construindo ao longo da vida de vocês. Um grande abraço para todos vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.